Contamos a nossa própria história ao longo da vida diversas vezes. Repetimos fatos, acontecimentos, omitimos alguns outros, contamos pela primeira vez para alguém e repetimos o mesmo fato para outro alguém. Passamos a vida inteira contando a nossa própria história, tanto para os outros como para nós mesmos. E é muito importante que a gente se atente, que a gente perceba como é que estamos contando a nossa própria história. O que contamos e como contamos a nosso respeito vai construindo os próximos capítulos da nossa história. Por isso é importante não só contarmos aleatoriamente, involuntariamente a nossa própria história, mas sim intencionalmente, pelo menos para nós mesmos. Quando lemos um livro, lemos um conto, assistimos um filme, uma série, normalmente as histórias têm pontos marcantes que fazem nos prender ali, cativar a nossa atenção, interessados pela continuidade, ou pontos que fazem com que a gente desconsidere aquela história, considere aquela história de pouca relevância e vamos então perdendo o interesse. Muitas vezes não concluímos a leitura do livro, do conto, não terminamos de ver o filme, abandonamos a série no meio dela. Por quê? Algo naquela história não foi interessante para nós. Isso também acontece com a nossa própria história. Isso também acontece com o nosso interesse ou desinteresse pela nossa própria história. Para ilustrar essa reflexão, eu vou trazer aqui um recorte da minha história e vou contar de maneiras diferentes, para que a gente veja qual é o impacto a depender da maneira como está sendo contada. Eu cresci como inúmeras crianças, sem a presença do pai biológico na vida. Isso acontece diariamente, né? Esse fato de que o pai foi embora, de que abandonou a família, não assumiu o filho, a filha, é muito comum, é corriqueiro, o que é muito triste e que, de certa forma, até já é banalizado por algumas pessoas como é assim mesmo. Mas fato é que não é assim mesmo. Isso tem um impacto profundo na vida das pessoas. E se elas não ressignificam isso, isso pode gerar inúmeros prejuízos. Eu não ressignifiquei, eu só fui atingida por isso. Então eu carrego uma sensação de falta, de pouco valor, porque eu fui abandonada por uma das figuras mais importantes da minha vida, o meu pai. E eu não tenho muito o que fazer com isso. E o que eu percebo é que isso me traz dificuldade de acreditar, de confiar nas figuras masculinas. Se você para o vídeo aqui, se você ouve a minha história até esse momento, você vai tirar algumas conclusões, vai ter algumas percepções, vai compreender a minha história, não no que ela tem de verdadeiro. Porque sim, é fato, eu cresci sem a presença do meu pai biológico na minha vida. Mas eu fui lidando com todos os sentimentos e acontecimentos a partir dessa ausência, a partir dessa falta. Fui organizando, fui passando por várias etapas e hoje eu estou aqui para contar essa parte da minha história com leveza no coração, com paz, com um sentimento de plenitude, não de vazio. Eu senti falta, a ausência me trouxe alguns prejuízos. Um deles é que todo dia dos pais na escola nós confeccionávamos alguma lembrancinha, porta-retrato com palito de sorvete, cartaz, entre outros. Alguns eu entreguei para o meu avô, trouxe para mim algo paternal. Outras lembrancinhas eu guardei numa gaveta, idealizando que
que um dia conheceria meu pai, entregaria tudo isso para ele, nós passaríamos a ser filha e pai vivendo juntos e próximos e tudo estaria resolvido. Mas a história não é essa. Eu fui conhecer o meu pai aos 21 anos, passei 3 dias com ele, foi legal, foi interessante. Eu pude ver várias características e aspectos meus que são semelhantes a ele, mas dali para frente a gente não conseguiu construir uma relação próxima, uma relação íntima, uma relação como aquela que eu idealizava enquanto criança. Aquelas lembrancinhas que eu guardei numa gaveta, ali por volta da adolescência, quando bateu uma certa revolta, eu joguei tudo fora. E é isso mesmo, aquela expectativa que estava atrelada ao guardar essas lembrancinhas precisavam ser quebradas. E num ato de revolta, eu joguei fora. Ou seja, eu peguei parte dessa expectativa, dessa idealização e desfiz dentro de mim. Em alguns outros momentos, a ausência do pai novamente apertou para mim. Na adolescência, na juventude, nós tivemos sempre a nossa família materna por perto ali, dando suporte e apoio para minha mãe. Isso foi muito importante na minha vida, inclusive para ressignificar essa ausência. Ao passar por todas essas fases da minha vida, eu fui olhando para esse sentimento, eu fui olhando para essa ausência e fui buscando, desejando um lugar que ficasse confortável para mim. Eu não posso dizer que para ele foi fácil ou foi difícil. Eu não posso dizer se ele é uma pessoa boa ou ruim só a partir disso. É claro que, como todo ser humano, eu já julguei de inúmeras formas essa atitude dele. Mas aí que está o ponto. Eu fui ressignificando e fui vendo que não cabe a mim. Cabe a mim cuidar de quem eu sou a partir dessa ausência, com essa ausência na minha história. E foi assim que eu fui trabalhando e vivendo essa experiência, essa ausência e ressignificando. Então eu não tenho problema com a figura masculina, não desacreditei da figura masculina, sei que são escolhas por suas razões e eu não quis carregar isso de uma forma só sofrida, só difícil na minha vida, mas sim como uma parte da minha história, que trouxe prejuízos, como outra parte me traz, e que me trouxe benefícios, aprendizados, crescimento, visão de vida, visão de mundo. Seja uma presença ou seja uma ausência, ela vai transformar você. E aí que entra esse ponto. Como é que você vem contando a sua história a partir das ausências e das presenças que estão na sua vida? Você carrega na sua história aquela sensação de fracasso, de incapacidade, sensação de ser vítima do mundo, das circunstâncias, das outras pessoas? Como é que o próximo capítulo da sua história vai se mostrar de uma forma mais promissora, mais feliz, mais realizadora? A forma a qual nós pensamos, contamos, intencionamos a nossa história, vai dizer quais são os próximos capítulos dela. Conte a sua própria história com as verdades que ela possui, incluindo os sofrimentos, as perdas, todo tipo de dificuldade que você enfrentou, mas também suas conquistas, vitórias e superações. A sua história, como toda boa história, é composta de todos os tipos de acontecimentos, fatos e situações. Não pense que para sua história ser uma boa história, você tem só que contar as coisas boas. Não pense que para sua história tocar o outro, sensibilizar o outro, você vai precisar evidenciar só o que foi triste, sofrido e difícil. Conte a sua história como ela verdadeiramente é. Se aproprie da sua história e siga escrevendo seus próximos capítulos, considerando tudo que a vida pode ainda te apresentar. A vida é feita de um pouco de tudo.
Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha considerado relevante essa parte da minha história que eu trouxe para ilustrar a importância de olharmos para como a gente vem contando a nossa própria história. Compartilha para quem você acha que esse material pode ser útil de alguma forma. Se inscreve aqui no canal, continua me seguindo. Eu vou trazer outros temas, outras reflexões e sempre no intuito de contribuir com a sua vida. Obrigada por estar até aqui comigo. Até breve.